Põe as imagens de Londrina aqui para mim. Rapaz, essas imagens aqui não são imagens nossas, tá? Isso aqui são imagens que a Sercontel Iluminação, a Londrina Iluminação nos cedeu para que a gente pudesse mostrar para você a diferença que é um bairro que tem iluminação comum para um bairro que já tem iluminação de LED. As vias, elas ficam muito mais bonitas, dão um colorido diferenciado, né? E a cidade de Londrina, por consequência, fica muito mais bonita. E quando você tem, por exemplo, um drone sendo levantado assim, ó, e você tendo essa vista de cima, a nossa cidade, que já é bonita por si só, né? Fica muito mais bonita quando ela está bem iluminada. Nós tínhamos, e eu estou com o presidente da Londrina Iluminação aqui, o Cláudio Tedeschi, que até nós estávamos falando dessa dificuldade, né? Eu de vez em quando não, de vez em sempre, eu ainda lembro da Sercontel Iluminação, que foi assim que a empresa começou, com esse nome, né? E o Cláudio deve ter mais dificuldade ainda com isso, porque veio também da Sercontel Telecomunicação, né, Cláudio? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde a todos, é uma satisfação sempre estar aqui. Exatamente o que você colocou, né? E a Sercontel Iluminação, obviamente, era, na verdade, dentro da estrutura da própria Telecom, né? Que com a privatização da Telecom a gente teve que retirar e com isso, depois o prefeito pediu que eu continuasse contribuindo, né? E pudesse dirigir a Sercontel, a Londrina, hoje Iluminação. E a gente está com a maior satisfação lá e com um dos maiores programas, né, para cidades acima de 500 mil habitantes, na área de iluminação pública, né, que é a troca total de toda a iluminação pública de Londrina por LED. O que a gente observa é que vocês fizeram antes e depois de diversos bairros, né? E isso dá para a gente observar a diferença que é, a sensação de segurança que traz uma iluminação dessas, né, Cláudio? É maravilhoso, é um outro nível de iluminação. E os benefícios são enormes. Além dessa coisa de ser branca e bem intensa, você também tem a questão da economia de energia, que é cerca de 23% comparado com a energia comum de sódio ou de mercúrio. Né? E além disso, você tem também uma questão ambiental, porque ela é muito menos tóxica do que as outras lâmpadas. Né? E essa melhora, ela tem um impacto direto, inclusive na área de segurança. A gente já tem alguns bairros que a gente está analisando, principalmente bairros periféricos, onde você tem um impacto também com a redução, né, dos níveis de insegurança que tem lá, em função principalmente do LED e principalmente, obviamente, nas vias. O Marcelino me mandou ali um amontoado de bairros que vocês estão trabalhando hoje. Não dá para a gente colocar tudo aqui, porque senão eu vou ficar 20 minutos aqui só falando dos bairros. O prefeito falou que até o final da gestão dele ele queria entregar a Londrina iluminada. Vai dar tempo? Vai, a gente quer até entregar talvez alguns meses antes, né? A gente está programando, né, que é 2024, a gente quer ver se até julho, mais ou menos 2024, a gente está concluído. Porque além disso, a gente está querendo avançar ainda para algumas tecnologias mais de ponta. Uma delas é a autogestão, a telegestão que a gente chama, onde você controla a luminária à distância. No meu centro de operações eu controlo não só a luminosidade, mas também eu fico sabendo se tem ou não defeito em alguma luminária, o que torna muito mais eficiente o serviço de manutenção. Isso é com o quê? Com um programa de computador? É um sensor que vai na própria luminária e isso é transmitido, né, por uma central, onde eu tenho um painel onde tem uma por uma das espias da luminária, né, que eu consigo detectar se há um problema e mais. Eu consigo fazer a demonstração dela, que é você aumentar ou diminuir a intensidade dela, o que faz com que eu possa, entre inverno e verão, reduzir também em torno de 4% o consumo de energia. É que tem época que precisa estar mais forte, tem época que não precisa tanto, né? Exatamente. Às vezes eu clareia o dia um pouquinho antes, né? Dependendo de verão ou inverno, ou escurece um pouco antes, você consegue fazer esse controle à distância. Bacana. Ô Cláudio, eu fui à rua Júlio de Castilho ontem, no Jardim Sabará, num acidente de trânsito que teve lá. E os moradores reclamando que a rua, infelizmente, está escura. Eu não sei ali o resto do bairro, se vocês fizeram alguma coisa lá no Sabará, mas é aquela rua que sai da Arthur Thomas e que margeia o riozinho ali. Então, o cara, inclusive, bateu a moto dele num caminhão ontem e teve que ser levado para o hospital, socorrido pelo SEAT, né? E aí os moradores estavam falando lá que precisava da iluminação, porque a iluminação ainda é daquela lâmpada antiga, daquela lâmpada velha. Tem previsão para o Sabará? Previsão a gente obviamente, como é um projeto intenso, né, são 65 mil luminárias que você tem em Londrina inteiro, né, considerando inclusive os distritos,
E você tem uma programação que, inclusive, foi aprovada. Quando fizeram o financiamento, a gente procurou sempre atender, primeiro, as zonas mais deprimidas, onde você tinha problemas maiores, inclusive de segurança. As principais avenidas, onde você tem um fluxo alto, não só de veículos, mas também de pessoal, também implica em segurança. E os bairros sempre distribuídos de tal maneira que você agisse, a gente está agindo sempre ao mesmo tempo nos 4 quadrantes de Londrina, para não privilegiar ninguém. Então é uma decisão absolutamente técnica e programada. A gente, infelizmente, não pode, às vezes, atender pontualmente. Por quê? Porque as solicitações, inclusive, são enormes, lá, principalmente dos vereadores, tudo, e a gente entende isso. Mas a gente também pede a compreensão de que tem um pouco de paciência, está tudo programado, vai ser feito 100%, mas, infelizmente, esse atendimento pontual, entendeu? Eu posso até verificar lá para quando está programado. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer a substituição do que a gente já tem no cronograma. Tá, não dá para trocar, colocar uma rua na frente de outra, um bairro na frente Exatamente, do outro. porque essa programação ela é extremamente técnica, não é, né, entendeu? Por viés de privilégios disso, ou político, a gente não mas atende. quando tem um local desse, Cláudio, que está dando um monte de acidentes lá? Manda a solicitação, tem que ser oficializado, porque a tem que gente ser a não associação pode de moradores para fazer. Exatamente, né? Manda lá. Realmente, se a gente notar que há excepcionalmente um problema nessa área, a gente pode ver se a gente consegue encaixar antes do que estava previsto. Bacana. Outra coisa também que a gente queria saber, assim, já que nós vamos ter Londrina 100% iluminada, esse material todo, você falou em não sei quantas mil lâmpadas, quantas mil luminárias, o que se faz com esse material que é retirado de lá? Porque você tem que tirar o velho e colocar um novo, né? E o velho, o que faz? Não só a luminária, como o braço, né? A gente tem que lembrar que as antigas, o braço era muito próximo do poste, só tinha um pequeno braço. E a de LED, ela vai para o meio da rua. Então, o braço e as luminárias, ali, né? Exatamente. Mas nós temos já um processo de reciclagem, que já vão justamente para recicladores oficiais, em que a gente já cadastrou, né? Então, de tempos em tempos, eles recolhem todas as luminárias antigas que nós substituímos por LED. Esse material não serve para usar mais em lugar nenhum? Os recicladores ainda conseguem utilizar ou simplesmente o material, né, da qual ela é feita. Para Londrina Iluminação não serve? Não, para nós não, a gente já tem esse processo lá que é normal, a gente já tem os que fazem essa renovação e de tempos em tempos eles retiram o material lá. Bacana. Alguma dificuldade para se resolver problemas pontuais em Londrina? Não, a gente, graças a Deus, o processo está indo muito bem, né? Sob orientação do prefeito, né? Ele tem colocado sempre o seguinte, eu quero que seja feito, obviamente, da melhor maneira possível e seja entregue dentro do prazo que está concluído. Então, a gente está trabalhando, Camargo, de tal maneira que a gente possa realmente cumprir isso com o maior rigor. Quantas equipes tem nas ruas, Cláudio? Nós temos, na verdade, em torno de 48 na área técnica mesmo, nós temos 48 entre eletricistas e os coordenadores dos eletricistas. Certo. É uma empresa que está enxuta, no total tem cerca de 60, 65 funcionários, no total entre administrativo. Então, na rua nós temos essas equipes diretas de 48, distribuídas nos vários setores, que eu te coloquei. Então, na verdade, a gente tem uma ação que é uma ação que não está concentrada só numa região de Londrina, está distribuída nas 4 regiões. Se tivesse mais gente, seria mais rápido o serviço? O que a gente quer é o seguinte, isso é uma coisa que eu sempre coloco, a gente não gostaria de inchar, porque daqui a pouco termina esse processo, aí você tem uma empresa inchada, que eu tenho experiência da Telecom, que é complicado. E a gente acha o seguinte, com a equipe que nós temos hoje, enxuta, a gente consegue fazer o programa. Então depois... é melhor você demorar um pouco mais, mas terminar com uma empresa absolutamente enxuta e viável. Depois que terminar de fazer a implantação, essas equipes elas serviriam para continuar, para fazer a manutenção? Manutenção, que é um dos processos, obviamente, principais que nós temos lá, e nós estamos já estudando a possibilidade de a gente trabalhar na manutenção dos bens públicos, principalmente na área de saúde e de educação. Então, ela aceita uma empresa que, inclusive na prevenção, a gente fazer prevenção nas escolas, nos hospitais, nas creches, nos postos de saúde. Então, esse é a gente já está estudando, mas encaixando isso dentro de um cronograma de tal maneira que a gente não
a empresa não fique muito grande para ter sempre um custo compatível com a sua ação. Bacana. Cláudio Tedeschi, que é presidente da Londrina Iluminação, obrigado pela sua presença aqui, Eu Cláudio. que agradeço, é sempre uma satisfação Opa. estar com vocês aqui. Bacana. Dando satisfação para você que nos acompanha, para você que nos assiste, né, amigo? As imagens que nós estamos mostrando aqui são imagens muito bonitas de uma Londrina que está ficando diferenciada, né? De uma Londrina que está ficando realmente muito mais bonita, muito mais iluminada. Tá, tem muitos locais que ainda não tem iluminação? Tem. E você deve estar morando num dos bairros desses, né? Pode até ser que tenha. Aí você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque o cronograma que eles fizeram, aprovado anteriormente, está sendo seguido. Então não é porque o Camargo é bonitão, porque o Camargo mora não sei aonde, ou porque o prefeito passa não sei por onde, que vai se mudar esse cronograma. Tá? Tem casos pontuais? Tem. Essa preocupação que eu trouxe aqui é uma preocupação dos próprios moradores da rua Júlio de Castilho, né? Que eu cheguei lá e acho que eu tenho até imagens aí, não tem, Gabriel? Acho que eu tenho até imagem, porque eu cheguei lá, era de manhãzinha ainda, não estava nem de dia ainda, né? Estava começando a clarear o dia. Então dava para observar que realmente ali a iluminação é uma iluminação que não está agradando, que não está boa. E os moradores de lá reclamando disso. A Associação de Moradores já deve ter feito algum encaminhamento, ou se não fez, tem que fazer. Algum encaminhamento de solicitação lá para a Londrina Iluminação, para que eles possam, então, dar uma adiantada no processo, aí, dar uma adiantada no procedimento, para colocar, de repente, quem sabe, luz de LED nessa rua e evitar que outros acidentes aconteçam, né? Se bem que o cara não viu um caminhão parado lá na rua, né, amigo? Não é só por causa da iluminação também, né? Não é só por causa da iluminação, mas a iluminação também contribui, ainda mais que o caminhão estava perto de uma árvore, aquela coisa toda. Então isso também contribuiu, infelizmente, para a pancada, para aquele acidente registrado lá. Mas, segundo a Londrina Iluminação, o cronograma está sendo seguido. E antes de terminar a administração do Marcelo, essa segunda, nós vamos ter a Londrina toda ela iluminada. Não só o centro da cidade, tá? Não só os bairros aqui, mas os distritos rurais também. Os acessos para os distritos também, Cláudio? Todos eles, inclusive os distritos, já estão, todos eles com LED 100%. Que bacana, os distritos já estão 100% com LED, que legal. Vamos dar uma olhada também nos distritos nossos de cada dia, né, amigo? Porque, infelizmente, os distritos sempre ficaram meio que relegados a segundo plano, né? Sempre os problemas são resolvidos por último nos distritos. Por quê? Porque são mais distantes do centro do município, então, pelo menos em setor de iluminação, Cláudio me informando aqui que todos os distritos já estão com a iluminação bacaninha, viu?